Então, boa tarde a todos. Antes de mais, permitam-me dar-vos daqui um forte abraço fraterno e um agradecimento muito especial por estarem aqui hoje. Queria, obviamente, dar-vos, em nome da escola aqui do Centro de Ultreia de Chão de Coço, dar-vos as boas-vindas a este espaço e esperar que seja uma tarde rica para todos nós. Queria, obviamente, agradecer também a presença do Sr. Bispo Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, profundo conhecedor da nossa região. Muitos de vós provavelmente tiveram o privilégio de estar em Cursilhos, onde o Dom João Lavrador foi assistente, ele acompanhou muitos cursilhos na nossa diocese. Portanto, agradecer de facto a sua disponibilidade, que ele manifestou desde o primeiro momento em que foi contactado, para continuar neste seu propósito habitual, que é continuar a trabalhar empenhado junto com o movimento dos cursistas de cristandade. Muito obrigado por isso e muito obrigado por essa generosidade que entrega sempre a mais esta missão. Agradecer também a presença dos senhores párocos Pedro Luís, Jorge Arcanjos, que nos recebe aqui na sua paróquia, porque faz parte da paróquia de Chão de Coço. O Padre David também está connosco. O Padre João Fernando Dias, que é assistente espiritual do nosso movimento aqui na Diocese. Os senhores padres que eu referi, todos eles são cursilhistas e todos eles têm participado também de uma forma ativa, uns mais recentes, outros menos recentes, mas também naquilo que são os cursilhos de cristandade. Um agradecimento muito especial também, eu não estou a conseguir localizar, mas ao Joaquim Mota, Presidente do Secretariado Nacional do Movimento dos Cursistas de Cristandade, que hoje está aqui connosco também, a Helena Cabral, que é a nossa Presidente do Secretariado Diocesano de Coimbra, que também não quis deixar, obviamente, de estar aqui presente, a cursilhista, nossos irmãos que vieram da Diocese de Santarém e hoje estão aqui, muito obrigado pelo prazer e pelo privilégio de estarem aqui hoje também a fazer-nos companhia, e permitam-me um abraço muito especial a todos os cursilistas da nossa Diocese, que provavelmente têm a mesma ideia do movimento que nós temos e que têm a vontade de fazer mais e melhor cada vez mais pelo nosso movimento e naquilo que é a evangelização da nossa sociedade. A questão que se pode colocar é: porque é que estamos aqui hoje? Porque é que isto surge? Eu vou tentar ser muito breve. Surge porque, em determinada altura, a escola do Centro de Ultreia Chão de Coço fez análise e uma reflexão profunda sobre o estado do movimento na nossa zona de intervenção, por assim dizer, e chegou àquilo que se calhar todos nós já chegámos em todos os sítios, é que havia de facto um afastamento grande daqueles que, num momento ou outro da sua vida, tinha feito um cursilho. Muitos já estavam afastados, alguns deles nem nas paróquias, nem nas suas comunidades intervinham, e de alguma forma considerámos na altura que mais do que reconhecermos essa realidade, importava fazer alguma coisa para tentar invertê-la dentro do possível. Foi isso que tentámos fazer, bater à porta de um conjunto de cursilhistas que tínhamos o contacto, tentar ver da disponibilidade também para eles estarem aqui hoje. Tentámos também, de alguma forma, em termos das nossas ultreias, tê-las descentralizadas, para ir mais perto de cada um. Nós temos previsto neste ano, ultreias descentralizadas de Santiago da Guarda, Alvorge, Alvaiázar, Ferreira do Zézer, e temos as duas logo após os cursilhos aqui em Chão de Coço, e de alguma forma achámos que precisávamos de algo mais também. Precisávamos de algo que pudesse, de alguma forma, abanar um bocadinho com o nosso conforto, com os nossos chinelos, com o nosso sofá, que nos pudesse ajudar a revitalizar aquele calor que todos nós sentimos quando saímos de um cursilho. Eu saí de um cursilho há 8 anos, comparado com muitos dos que estão aqui, obviamente que são menino nestas andanças, mas recordo-me perfeitamente, e vocês também provavelmente, aquele calor que nós saímos lá dentro do cursilho, que aquilo é tudo nosso. E há uma forma, a chama por vezes vai diminuindo, e um bocadinho da nossa intenção hoje é que ela possa voltar aos nossos corações. A questão que se colocava era como é que nós fazemos isso, como é que nós fazemos um evento que possa tentar juntar um conjunto de cursilistas, um encontro de cursilistas que tenha como objetivo de partilhar vida, ou seja, partilhar amizade e servir também para reflexão.
A questão que se colocava era como é que nós fazemos isso, e percebemos rapidamente que nós não tínhamos esses argumentos para... Tentámos pensar quem é que nos podia ajudar, quem é que há muitos anos está ligado ao movimento dos cursilhos de cristandade, que muita gente conhece, é uma referência naquilo que tem sido os cursilhos de cristandade na Diocese de Coimbra. Eu ouvi falar pela primeira vez do Dom João Lavrador num cursilho, não sabia que tinha feito vários como assistente espiritual, só um pequeno à parte. Eu estava em Pombal, era jovem, quando muitos dos meus amigos fizeram parte dos grupos jovens que o padre, na altura, o padre João Lavrador dinamizava. Eu não fui um dos que participei nesse grupo, era um afastado. 45 anos depois estamos aqui. Felizmente, mais vale tarde que nunca, cá estou. E, de facto, o bispo Dom João Lavrador foi sempre uma referência no movimento dos cursilhos e achámos por bem, porque não, vamos contactar o seu bispo para tentar perceber se ele nos pode ajudar. Obviamente temos aqui alguns dos nossos elementos que também tiveram com o seu bispo em alguns cursilhos, o Manuel António e o Leonildo, que já agora permitam que há 40 anos, que já fizeram o cursilho há 40 anos, há 40 anos que estão envolvidos no movimento, até hoje, sempre com aquele fulgor, aquela estima, aquela amizade por entre os outros. Isto foi o que a nós também nos ensinou a ser cursilhistas, é muito isto, é esta forma de estar na vida. E como estava a dizer, na altura, entramos em contato com o Dom João Lavrador, explicámos qual era a situação e o que é que pretendíamos, e de imediato o Sr. Dom João Lavrador disse, sim, vou ver a minha agenda e logo vejo qual é a melhor data. Esta data foi, obviamente, que o Sr. Dom João Lavrador que escolheu. Para nós ficámos, acredito, muito honrados com essa sua disponibilidade e muito felizes porque íamos conseguir, na nossa área, na nossa diocese, ter, digamos, aquilo que é o seu testemunho, aquilo que é a sua vida, em termos, enquanto bispo, enquanto padre, enquanto membro dos cursilhos de cristandade. E isso, obviamente, para nós é muito importante. Para quem não está ainda muito familiarizado com o Dom João Lavrador, só uma nota, isto foi buscar aquilo que é a apresentação, que está algumas notas que estão na Diocese de Viana do Castelo. Nasceu em Seixo, Mira, Coimbra. Após a ordenação sacerdotal em Coimbra, a 14 de junho de 1981, foi colocado como vice-pároco na paróquia de Pombal, onde se dedicou especialmente à pastoral juvenil. Em setembro de 88, vai para Salamanca, obtendo aí a licenciatura em Teologia Dogmática. Em 24 de setembro de 91, é nomeado reitor do Seminário de Coimbra, terminando em 93 o doutoramento. Em 21 de setembro de 97, passa a exercer o cargo de provigário-geral da Diocese. É designado membro do Conselho Episcopal e seu secretário. Em 19 de outubro de 98, é nomeado diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz e coordenador da Pastoral Universitária de Coimbra. 11 de agosto de 99, é nomeado cônego do capítulo da Catedral e capelão do Carmelo de Coimbra. Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa designa o secretário da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais. 7 de maio de 2008, é nomeado bispo titular de Leperciano e auxiliar do Porto. Em 29 de setembro de 2015, é nomeado bispo de Angra. Desde 2017 é presidente da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais. Foi nomeado bispo de Viana do Castelo a 21 de setembro de 2021. Tem como lema episcopal: tu segue-me. Sr. Bispo, muito obrigado por estar connosco. Eu ia pedir, se não se importasse, de vir aqui para poder fazer a oração inicial.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-los no fogo do vosso amor. Enviai-vos, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, vós que iluminastes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas sob o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora, Estrela da Nova Evangelização, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Só uma pequenina precisão, mas que eu acho que também é importante, até por uma questão de justiça, perante muitos de vós que estáis aqui, e que sendo de Pombal, é que antes da minha ordenação, eu já estava em Pombal. Eu fui para Pombal em 80, como seminarista, e por isso é que eu, quando ouço alguém a dizer, ó João, eu digo assim, é de Pombal. Porque, graças a Deus, ainda ficou alguém com o nome do batismo, e portanto... E depois foi o Padre João, naturalmente já foi dito. E depois, a partir daí, já vou vendo pela denominação por onde é que será a pessoa que me está a saudar, não é? Portanto, antes de mais, eu quero também saudar e dizer que é com muita alegria que estou aqui convosco. E, naturalmente, que é uma alegria redobrada, porque estou na missão que tenho a desempenhar e estou, neste sentido, de trazer para o presente, que é sempre assim, as recordações da relação com as pessoas, com muitos de vós, se não com a maioria ou quase a totalidade de vós. Já aqui foi dito, e é verdade, que uma grande parte da minha dedicação na Diocese foi, naturalmente, a acompanhar os cursinhos de cristandade, desde logo da paróquia em Pombal, onde tivemos que fazer ali algum esforço para o ressituar e depois na própria Diocese, até praticamente aqui, que depois, dadas as circunstâncias, passei a outros locais, mas é também com muita alegria que eu vejo aqui, vejo que agora não estou a vê-lo, aí está lá, o responsável nacional, que trabalhámos bastante também no Porto, na altura em que ele tinha a responsabilidade do Secretariado Diocesano do Porto. E, naturalmente, a partir daí também nas dioceses, que fui chamado a servir, foi um dos movimentos que procurei estar presente, como é a minha obrigação. Não faço mais do que é a minha obrigação, enquanto pastor e aquele que sou chamado a servir o povo de Deus. E estar atento àquilo que o Espírito nos quer dar. Essa é fundamental para tudo aquilo que a gente possa fazer. Depois gostaria então também, permita-me, uma saudação naturalmente a todos, mas naturalmente de uma maneira particular ao Presidente Nacional, que nos dá a alegria mais uma vez de estar aqui connosco, Mota, e a sua esposa, que é sempre um casal. Quero também saudar a minha querida amiga, que é aqui a Presidente do Secretariado Diocesano, a Helena, e quero saudar também aqui o núcleo, aqui dos Cristãos, aqui em Ancião, e foram aqueles que tiveram a ousadia de me estar a convidar para estar aqui, por isso um agradecimento ainda redobrado pelo facto de estarem com essa iniciativa.
naturalmente, saudar os seus padres, que é sempre uma alegria, porque é rever alguns colegas de longa data. Alguns, além de colegas, foram meus discípulos, não é? Que acompanhei durante o seu tempo de seminário. E, naturalmente, a todos vós que quiserem estar aqui. Permita-me, e para não demorar muito, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de fazer um preâmbulo ainda em duas partes. Uma primeira, que certamente é uma das questões que assalta muitas vezes, assalta aqueles que têm a responsabilidade de orientar a Igreja, bispos, já ouvi muitas vezes, presbíteros, e se calhar também a vós, que é da atualidade ou não do movimento dos cursilhos cristandade. É uma pergunta que se faz, e que se faz dado os contextos em que nós vivemos. Eu, normalmente, gosto muito de ajudar a ler a realidade. Os movimentos, não haja dúvida, eles nascem como resposta a uma realidade do mundo e da Igreja. À medida que a Igreja vai respondendo, ou pretende responder evangelicamente ao mundo, vai surgindo dinamismos dentro da própria Igreja que oferecem ao mundo, na sua atualidade, essa mesma resposta evangélica, correspondendo à linguagem, às metodologias, à forma pela qual essa mensagem tem que ser realmente levada. Por isso é bom recordar aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia acerca da nova evangelização. Ela é sempre permanente no Evangelho, na boa notícia. Ela tem que ser nova no ardor, na linguagem e nos métodos. E esta realidade tem que ser transversal a toda a realidade da Igreja. Então, daqui, para respondermos a esta questão, em primeiro lugar, vamos à origem. Vocês sabem que os cursilhos de cristandade não nasceram para ser um movimento autónomo. Os cursilhos de cristandade nasceram no interior da ação católica para dar vida, para dar profundidade, para dar fogo. E por isso vamos buscar um bocadinho aquele dinamismo dos caminhos de Santiago, não é? Ultreia, mais além, anima-te, levanta-te, vai, o percurso ainda vai à frente para chegares ao teu destino. Portanto, essa expressão, ultreia, vem precisamente a partir daí. Portanto, pretendia-se era que, dado que se notava naquela época já, a nível da ação católica, que ainda não tinha muitos anos, mas já tinha algum cansaço, já enfermava um bocadinho por falta de entusiasmo. Era preciso dotar-lhe com uma espiritualidade e uma força. Era preciso introduzir no movimento que era essencialmente de ação, por isso é que chamava ação católica, aqui algo que fosse buscar. É curioso, porque nessa época surgem duas realidades, que é os cursilhos, e depois, a partir dos cursilhos, é curioso, aparece uma outra realidade, que são as comunidades neocatecumenais, que pautam um bocadinho, é preciso ir buscar nas origens da Igreja algo que deu uma força e uma energia que foi o catecumenado. E por isso é que nós estamos perante um movimento de iniciação cristã ou um movimento de uma maneira de início catecumenal. Portanto, aqui, no fundo, ajudar aqui aquele que se abre para querer fazer um itinerário cristão e em ordem, porque é sempre para a militância, para a ação, porque a vida cristã é essencialmente na ação, no entanto, tenha aqui um percurso e se sinta entusiasmado, e por isso é que reparei que ainda hoje aquele encontro com Cristo e, sobretudo, uma experiência do que é uma igreja, de alguma maneira, podemos assim dizer, purificada de tudo aquilo que, no fundo, são as suas contaminações e, portanto, uma igreja que ali é vivida no seu essencial, que a gente chama o essencial cristão, não é? Vejam como entusiasmo, como dá alegria e dá força. Portanto, ora bem, o que é certo é que este movimento depois acaba por se traduzir em movimento, porque realmente aquilo que ele pretendia, que era aliar-se e provocar na ação católica,
já não conseguiu mais, até porque passado poucos anos a própria Ação Católica começa, por várias razões, não vale estar aqui a descrever, mas começa a ter a sua decadência e que praticamente hoje está praticamente residual. Portanto, já aqui disse, vejam, os cursilhos de cristandade estão, por um lado, a dar força para a ação. Por outro lado, estão a abrir para aquilo que o Kiko, que é engraçado que ele foi precisamente num cursilho de cristandade. Quando ele sai, ele era ateu. Este que funda as comunidades neocatecumenais, ele era ateu. Era um artista. E ele, quando sai do cursilho de cristandade, entusiasmado, cheio de força, ele vai ter com o cardeal de Madrid e vai-lhe propor. Afinal, o que é que eu posso fazer? O que é que me oferece para eu fazer? E, naquilo que é o neoconvertido, não é? Normalmente não fica em meias tintas, quer ir até ao limite do que é a sua adesão à fé e à entrega total. O cardeal de Madrid, para temperar um bocadinho esse entusiasmo, colocou ao lado dele um sacerdote e mandou-o ir para os bairros periféricos de Madrid, para ele aí proclamar, testemunhar, ser cristão, por aí fora, e ali poder exercer essa ação que ele trazia com tanto fervor a partir dos cursos de cristandade. E é aí que ele, colocando-se numa barraca, ao lado de todos aqueles que ali estavam, e congregando, e pegou na palavra de Deus, e depois ajudado através deste padre que o ajudou a ir ao encontro destas raízes da fé cristã, até para ele era importante, então começa a delinear, afinal, os chamados, o caminho neo-catecumenal. Por isso é que eles chamam neo, por causa de não ser, porque não é, porque se fosse o anterior, era catecumenal e sem mais, não é? Porque na igreja tem, como processo de formação cristã de adulto, o chamado catecumenado. Aqui chamam neo, porque muitas vezes é já para alguém que até já tem alguma formação, mas que agora precisa de ter um novo impulso. Vejam. Agora, a pergunta que nós fazemos, e eu gostaria aí, para não demorar muito tempo, e caros cristãos, amigos, cursilistas, será que a realidade que despertou este movimento já terminou? Essa é a pergunta. E eu faço em todo lado. Será que a realidade do mundo descristianizado, do mundo que se afasta da igreja, do mundo paganizado, do mundo sem referências cristãs, será que ele acabou? Essa é a pergunta. Vejam que foi para este mundo que os cursilhos nascem. Será que, mesmo com todas as ofertas, com todas as metodologias, com todas as ações que a igreja tem para oferecer, será que nós temos um cristianismo com vigor, com radicalidade, com força, capaz de impressionar o mundo? É que foi para isto que os cursilhos de cristandade nasceram. Foi para isto. Então, se estas coordenadas ainda se mantêm, a gente pergunta, então será que os cursilhos não têm atualidade? Esta é que é a grande questão. Então temos que encontrar na realidade dos próprios cursilhos, porquê? Naturalmente que a própria história, os percursos criam naturalmente o seu desgaste. Não tem a menor dúvida, é natural. Agora, como é que se alimenta o entusiasmo, a força? Como é que se faz apóstolo para não vacilar? Como? E é isso que é importante nós descobrirmos hoje. E não só hoje, mas é preciso colocarmos na prática do dia-a-dia. E por isso aquela questão do tripé, que nós às vezes falamos, mas que esquecemos muitas vezes, que é a partir do estudo, da oração e da ação, através de uma vida sacramental, lucidamente praticada, porque isso é típico de um verdadeiro cristão, lucidamente praticada, através da interioridade da meditação, da contemplação. Tudo são meios. Através de nós nos propormos, porque também é uma proposta que nos temos que colocar a nós, de ressituarmos a nossa forma cristã, porque é para isso que os cristãos fazem. E eu tenho-me perguntado muitas vezes quanto nós não estamos a cair no marasmo de uma igreja tradicional, de festinhas,
festinhas. Numa igreja de normas, numa igreja de rituais, quando Jesus Cristo, Ele que é o centro de toda a realidade da igreja, nos falou que tudo tem que estar alicerçado no amor. E veja, se não é no amor que desponta toda a energia, todo o entusiasmo, toda a força, toda a criatividade. Quem ama não vai perguntar a ninguém o que é que tem que fazer. Porque o próprio amor tem um impulso que mobiliza todas as categorias pessoais. Então quero dizer, meus amigos, há aqui um ressituar da nossa forma de estar em igreja. Porque é para a igreja. E este era outro pensamento que eu gostaria de deixar ainda nesta primeira parte, que é os cursos de cristandade, como qualquer movimento, não é uma realidade para si própria. Eu fico às vezes um bocado apreensivo, ainda aqui há tempos, e agora perdoem-me, eu agora vou ser muito frontal, ó Mota, desculpa lá, mas vou dizê-lo. Aqui há tempos vocês tiveram um encontro nacional, não é? Em Fátima. E eu tive um encontro diocesano de início do ano em Viana. Vieram-me dizer, da parte dos cursilhos, nós não podemos ir porque temos um encontro nacional. Mas vem um representante aqui ao encontro. E eu assim, estamos ao contrário. Estamos ao contrário. Aqui é que deviam estar os cursilhos na diocese. E o representante havia de ir a Fátima. Porque senão nós nunca mais vamos acertar o que é verdadeiramente uma experiência de igreja. Igreja que é diocesana, antes de mais. Nem é paroquial, nem é nacional. E eu agora estou a teimar muito, porque nós estamos a tentar lá na diocese fazer a preparação para o jubileu da diocese, que faz 50 anos daqui a 2 anos. E a pergunta que eu fiz este ano, que está nos cadernos, nas mensagens e na carta pastoral, que é esta. Nós estamos a delinear um jubileu para uma realidade que nós desconhecemos, que é a diocese. Não é? A maioria está na paróquia. Alguns até ainda estão nas capelas, ainda nem chegaram à paróquia, ainda estão nas capelas. Não é? Ou então, anda tudo pendurado a nível mundial ou nacional. Não. A igreja é diocesana e depois vive a comunhão. Vive a comunhão. E por isso é que depois tem expressão, e sobretudo os movimentos, tem esse condão, que é abrir para a realidade que vai ajudar a ter a consciência da universalidade da igreja. Mas a igreja é prioritariamente, fundamentalmente, diocesana. Bom, segundo aspecto, depois desta introdução, e já valia a pena cá ter vindo, cuidado, para vos dar esta chega, já valia a pena. Agora, eu pedia-vos que, se vocês temos necessidade de estudar, não é? E há muitas, né? Lembro-se que, pelo menos no meu tempo, que estava aqui convosco, muitas vezes aparecia, quando se falava dos estudos, e assim, é preciso ter o jornal e a Bíblia, não é? Bom, nós temos, além do jornal e da Bíblia, que são naturalmente importantes para fazer a leitura dos sinais dos tempos, nós temos também muito, e graças a Deus, do que a Igreja nos oferece para fazer essa leitura e para nos ajudar. Em termos de um movimento que tem por condão evangelizar, eu quase diria que é fundamental, além dos documentos do concílio, é preciso ir constantemente revisitar o concílio. Porque nós, há bocadinho estávamos a falar do Papa Francisco. É uma maneira muito própria que ele teve, e muito bem, de aplicar o concílio. Ele não foi além do concílio. Ele não trouxe nada para além. Agora, teve uma forma própria. Ajudou-nos muito com a sua própria. Mas já antes, o Papa Bento XVI também, e ele que era um perito do concílio, porque ele foi teólogo no concílio, ele, quando falava, sabia melhor do que qualquer um a doutrina conciliar. Mas João Paulo II também. Paulo VI. Sobretudo Paulo VI. E por isso eu trazia aqui, há um documento que nós devíamos ler, é pequenino, mas é chamada a Carta Magna da Evangelização. E onde reparar, o Papa Francisco deu-nos um documento belíssimo, que é a alegria do Evangelho, que está aqui, maravilhoso, uma linguagem próxima, extraordinária, rica, todos nós entendemos, mas de uma acutilância e de um desassossego, que, cuidado, mas está situado aqui, está aqui, está nos documentos conciliares e está aqui, no Paulo VI. Portanto, eu diria que estes documentos, era bom, estou a lembrá-los porquê? Porque eles passam
e parece que já foi tudo. Agora estamos à espera que o Papa Leão XIV nos apresente, não é? Ele já apresentou agora um primeiro documento sobre a caridade, mas estamos à espera sempre e esquecemos que já temos uma riqueza que nos pode ajudar a descobrir a nossa missão enquanto cristãos. Claro que depois eu gostaria só de lembrar que o Papa João Paulo II, quando o Papa Francisco fala tanto de uma igreja missionária, igreja discípulos missionários, todos nós participantes, ele vai buscar aqui a missão de Cristo Redentor de João Paulo II. Está aqui, uma igreja missionária. Todos nós somos participantes da missão da igreja. Penso que nós ainda não nos capacitamos disso. E, para os leigos, naturalmente João Paulo II também, a partir de um sínodo, tem a chamada os fiéis cristãos, onde tem aqui um momento, ou um parágrafo, ou um número, que nos fala da eclesialidade dos movimentos. É engraçado que o Papa João Paulo II, sabendo que a Igreja hoje tem uma riqueza imensa de movimentos, então diz assim, mais do que estar a privilegiar este ou aquele, vamos lhe dar as orientações para que sejam verdadeiramente movimentos eclesiais. Desde viverem na comunhão, desde serem participantes na missão da mesma Igreja, desde que estejam em ordem à evangelização, por aí fora, todos esses componentes, para a santificação dos seus membros, precisamente incorporados na vida da própria comunidade. Portanto, temos aí toda coisa. Eu trouxe aqui, mas isto é realmente o nosso programa deste ano, que para a Diocese, que também trouxe porque tem aqui um dos números, tem a ver com os movimentos, enquanto uma igreja que quer dialogar com o mundo. E se a igreja oferece o Evangelho em diálogo com o mundo, não pode prescindir dos movimentos. Eu aí, caros padres, e eu convosco, é para os leigos, mas também para os padres. Né? Acho que regredimos neste sentido. Regredimos. Uma paróquia, uma diocese ou uma comunidade cristã que não esteja aberto ao dinamismo dos movimentos acaba por ficar, por muito organizada que seja, é uma realidade estática e acaba por perder força. E, sobretudo, nesta relação de Estado-mundo, porque é a partir dos leigos, sobretudo os leigos, que estão no mundo e que podem fazer esta relação. E, sobretudo, os movimentos que, estando verdadeiramente integrados na comunidade, e por isso é que o Papa Francisco falava muito na questão de estarem sempre inseridos na comunidade cristã. Porquê? Porque recebem da comunidade e dão à comunidade. Há aqui uma transpiração que é mútua. E, portanto, há aqui uma realidade que é fundamental. Por isso, ainda só estamos na introdução. Portanto, só agora é que, deixada a introdução que é esta, vou passar àquilo que gostaria de vos dizer a partir da realidade dos cursinhos. E o que é que eu vou fazer? É uma das coisas que eu não gosto de dar a minha opinião, embora a tenha. Não gosto de estar aqui com conjecturas pessoais e tal. Normalmente gosto muito de fundamentar o que é que a Igreja pede. O que é que a Igreja pede? Porque vocês sabem que a Igreja, que somos todos nós, mas depois a Igreja tem um pensamento que está para além do meu e do teu e do teu e do teu. Isto era importante que a gente pensasse nisto. A Igreja tem um pensamento sobre as coisas. E que está. E nós devemos deixar-nos cativar por esse pensamento para que o nosso esteja mais evoluído, esteja mais enriquecido. Porque por isso às vezes digo, mesmo quando estou nas paróquias, digo assim, meus amigos, se vocês estão fora da comunidade, é uma pobreza. Porque a totalidade dos dons só está na comunidade, não está em cada um. Cada um é muito pobre. Eu sozinho sou muito pobre. Eu só sou rico quando estou na comunidade, partilhando com a comunidade, porque estou a receber do que o outro me dá e o outro está a receber do que eu lhe posso dar. Vocês já estão a ver que aqui há uma questão de justiça e há aqui uma realidade de equilíbrio, não é? De base comunicante, quase. Quer dizer, é preciso estarmos todos em comunhão, a circularem os dons uns pelos outros, para que todos nos sintamos enriquecidos com a totalidade dos dons que o Espírito dá.
Nós às vezes pensamos que somos iluminados do Espírito. E Paulo diz-nos, o Espírito suscita dons para o bem do corpo. Portanto, é no corpo é que estão os dons todos. Se cada um, e a Bíblia diz, se te separas do corpo, morres, secas. Portanto, meu amigo, se separas, é na comunhão que realmente se vive esta circularidade de vida. Então agora, permita-me, para não demorar muito, vou começar o texto que eu tinha preparado para nós agora, hoje, aqui, que era a partir de um lema, que é de São Mateus, ide e ensinai todos os povos, e depois dei este mote, os cursilhos de cristandade ao serviço da evangelização, numa igreja sinodal e missionária. Eu quase diria, este giz, o Papa não gostava, o Papa Francisco não gostava dos giz, não sei se parece, tirava-os, porque a igreja, logo ao falar uma igreja evangelizadora, ela só pode ser sendo sinodal, missionária. E ela só será missionária se for sinodal. E só será também, agora ao contrário, sinodal se for missionária. Portanto, as três realidades estão articuladas. Ninguém pense que evangeliza por si próprio. Não. Ele pode evangelizar, ele pode o fazer, ele pode ter ações, ele pode fazer tudo, mas tem que estar em comunhão com a comunidade. Pode não estar, podemos dizer, fisicamente, mas tem que estar em comunhão, tem que estar participante, ele tem que se sentir membro daquela comunidade. Caso contrário, põe-se tudo em causa. Então, a característica dos cursilhos, como de outros movimentos eclesiais análogos, é a nova evangelização dos adultos. Esta é uma expressão, já vais ver, do Papa João Paulo II. Nova evangelização dos adultos. A mensagem cristã é proposta através de movimentos de intensa experiência espiritual, capazes de fazer redescobrir a beleza de encontrar Cristo e de ser igreja, bem como a alegria da fraternidade e do serviço recíproco, permeando de espírito cristão a inteira existência. Foram estas as palavras que João Paulo II dirigiu aos cursilistas presentes na terceira Ultreia Mundial, na celebração do jubileu do ano 2000. Já lá vão, mas continuam a ser muito atuais. É engraçado, eu quando olhei para esta frase, fui pesquisá-la, olhar para esta frase assim, eu podia parar aqui. Porque quando reparar que tem aqui tudo o que está no itinerário do movimento dos cursilhos de cristandade. Está aqui tudo. Caracteriza, João Paulo II caracteriza aqui os cursilhos, ele diz até que há outros movimentos análogos, naturalmente, mas caracteriza-os aqui, está a dirigir-se aos cursistas, ou aqui, encontro com Cristo, uma forte espiritualidade de comunhão e, ao mesmo tempo, ao serviço da evangelização, para se servir, e uma experiência de igreja, de comunidade, de partilha com os irmãos. Prosseguiu ainda o Santo Padre dizendo que a exigência de um cristianismo integral, que nada poupe quando se trata da verdade e saiba comedir-se com a história e contemporaneamente com a modernidade, caracterizou todo o século passado e manifestou-se com vigor no Concílio Ecuménico Vaticano II. Esta era outra expressão que há bocadinho estava para dizer, seria uma terceira palavra de introdução, mas como estava aqui, agora ponho. Que é o problema da atualidade do movimento, que tem que obedecer a dois critérios. Um primeiro, à sua identidade. O segundo, à renovação que se lhe é exigida em cada tempo. Se nós queremos manter atual a capacidade evangelizadora no movimento, meus amigos, não podemos ter como em 1940. Porque isso foi um mundo diferente. Vejam quantas como é que a gente pode dizer, modelos de sociedade, de cultura, é que já passaram. Até basta dizer que já passou o Concílio Vaticano II. Não é? Vejam, já passou um século.
Já estamos no século XXI. E até há quem diga que já pouco resta do início do século XXI. Já estamos num tempo tão... Ora bem, eu gostaria de dizer, o Papa disse aqui, é preciso estar na identidade, sem dúvida. Por isso é que há bocadinho fui buscar, é preciso meditar sempre. Os cursinhos cristãos nasceram como? Porquê? Com que finalidade? E essa aí mantém-se. Agora, linguagem, métodos, ardor, o ardor que é a tal comunhão, a tal vivência de amor, como é que isso se traduz hoje? Por isso é que o Papa liga à nova evangelização. Porque, infelizmente, a situação hoje, podíamos quase dizer, eu nem digo que é mais dramática, menos dramática, não é? Aqui estou como ao Santo Agostinho. O Santo Agostinho diz que se tu passas o tempo a dizer bem do tempo que já passou, é porque não estás interessado em fazer nada agora. Ele tem esta expressão. E é verdade, nós passamos muito tempo, antigamente é que era. Antigamente. E depois ele diz assim, é que os teus antepassados também já fizeram o mesmo. Também disseram mal do seu tempo e disseram bem do tempo que já tinha passado. E nós andamos continuamente a fazer isto. Não, este é o tempo. Tem as suas virtualidades e tem os seus problemas. Mas é este o tempo. E por isso é que é preciso discernir. Esta palavra que é tão querida de Papa Francisco, não é? Discernimento. Discernir. O bem, o bom, o que é útil, o que se deve fazer, por aí fora. Típico. Para depois também sabermos discernir aonde é que o Evangelho tem que entrar para purificar, para transformar. Recordando os acontecimentos, às vezes dramáticos, no correr das últimas décadas, dizia o Papa, reconhece que a Igreja compreendeu de maneira sempre mais clara que a sua tarefa é a solicitude e a responsabilidade pelo homem, não abstrato, mas real. É engraçada esta expressão do Papa João Paulo II. A Igreja, o caminho da Igreja é o homem. Mas não o homem abstrato, que é uma das coisas que muitas vezes, o homem, a humanidade e tal. Não, é o homem concreto. E aí o Papa João Francisco também o afirmou muitas vezes. Uma pastoral de acompanhamento, que é eu estar junto da pessoa, a reconhecer a situação real dessa pessoa agora. E depois, não é para ficar igual a ela, é para a fazer crescer. É para a fazer crescer. Para a potenciar, para que ela cresça. É o homem histórico ao qual há de oferecer intensamente Cristo, seu único Redentor. Com efeito, sublinha, só em Cristo. E ela, a Igreja, não se cansa de o repetir. O ser humano pode encontrar o sentido verdadeiro e pleno da sua existência. Daqui se conclui que o cristianismo não pode limitar-se à doutrina, nem a simples princípios, porque Cristo, centro do cristianismo, está vivo. E a sua presença constitui o acontecimento que renova constantemente as criaturas humanas e o cosmos, a própria natureza. Hoje, esta verdade de Cristo deve ser proclamada de forma vigorosa, exorta a sua santidade, como foi defendida com coragem no século XX por muitas testemunhas da fé e por ilustres pensadores cristãos. É o Cristo vivo. E vejam que os cursistas têm este condão. A primeira grande preocupação é o encontro com o Cristo vivo ressuscitado. O Cristo que dá razões à minha existência. Porque é esse Cristo que me mobiliza. E é com esse Cristo que eu vou ao encontro dos irmãos. Deixemos de andar a proclamar um Cristo de Sexta-feira Santa, não é? Como dizia o Papa Francisco. Não é? Nós andamos para aí muito com o Cristo da Sexta-feira Santa. Fazemos muita procissão de passos e fazemos pouca alegria da ressurreição. Torna-se indispensável, para que tal se realize, que todos os cristãos se convertam a Cristo vivo, ontem, hoje e sempre, e vivendo o seu Evangelho sem compromissos, se tornem fermento de uma nova humanidade. Vivendo o Evangelho na sua integralidade. Esta palavra compromisso pode ser na sua integralidade. Se tornem fermento de uma nova humanidade. Reparem,
A finalidade da igreja é o mundo onde estamos. E nesse ponto nós temos a recuar. Nós estamos a ir para a sacristia. Nós estamos cheios de medo deste mundo. Um dos itens que temos lá na Diocese este ano é estar no mundo com humildade e sem medo. Isto vai ser trabalhado na Diocese. E vai ser pedido que nos digam como é que isto se faz nas paróquias, na Diocese, nos grupos, nos movimentos. Como é que nós podemos ser humildes? Tem que ser. Na humildade. E ao mesmo tempo, somos audazes e não temos medo, seja do que for. Porque é a mesma proposta que Jesus faz. É a mesma proposta. Ao longo da sua história, os cursilhos de cristandade permearam a fé de muitos homens e mulheres. Deve-se-lhes a renovação de muitas comunidades paroquiais e a dinamização de outras estruturas eclesiais. Por isso, devemos dar graças ao Senhor pelos dons que, através deste movimento, Ele tem vindo a oferecer à Igreja. Realmente é dos movimentos, haverá outros, mas este é um que tem e deve continuar a ter uma sintonia muito grande com a comunidade cristã. E por isso é que nós temos hoje paróquias, desde catequese até outras estruturas, conselhos económicos, conselhos pastorais e por aí fora, que dependem muito dos cursilhos. Não sei se acontece convosco, mas eu tenho verificado, pela Diocese onde tenho andado, se a gente for a retirar os cursilhos, então aí é que seria um desastre dos maiores. E era bom a gente pensar isto, não é para vanglória, mas é para vermos o que os cursilhos podem dar. E eu pergunto, será que não podemos continuar a dar? Por que não? Como movimento que é, os cursilhos de cristandade, integrando a comunhão eclesial, recordam à Igreja que ela própria é movimento. Os movimentos recordam à Igreja que ela própria é movimento. Por isso é que eu dizia há bocado que uma comunidade que não tenha movimentos estabiliza, até pode ser muito organizada. Uma vez alguém perguntava, eu não vou dizer porque isto vai entrar em alguns que podem estar aqui, que havia uma paróquia, ligada àquela questão dos colóquios europeus de paróquias. Depois houve um movimento mais ou menos geral, que era a paróquia, uma organização impecável. Uma vez estava numa reunião de padres aqui na nossa diocese, e alguém depois estava a dizer, e tal, como tinha, e tal, e depois alguém assim, está bem, tens tudo organizado, e vai lá alguém. Vai lá alguém. Bem, naquela altura, se calhar até podia ir. A pergunta agora é muito mais aguda, porque podemos ter paróquias muito bem organizadas, desde a catequese, desde não sei o quê, equipas litúrgicas, tal, e a pergunta, vai lá alguém? Ou anda tudo fora da Igreja? Essa é que é a grande questão. Por isso, e é sobretudo, sublinha João Paulo II, um mistério. O mistério do eterno amor do Pai, do seu coração paterno, do qual tem início a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. A Igreja, nascida desta missão, encontra-se em estado de missão. A Igreja está sempre em estado, em tensão missionária. Oh, caros cristãos, isto é que é fundamental do cristão. Nós estamos, mesmo a dormir, os lençóis deviam de abanar com esta tensão de quem está a dizer, eu amanhã tenho que ser missionário. Quando me levantar eu tenho que ser missionário. Na minha fábrica, na minha escola, onde quer que estiver. Eu não vou ser mais um igual aos outros. Esta tensão missionária que é fundamental. Ela é um movimento que penetra nos corações e nas consciências. É um movimento que se inscreve na história do homem que é pessoa e das comunidades que são humanas. Aos participantes, agora passando, isto ainda foi do Papa a falar aos cursilistas, em 2000. Aos participantes, agora vou recuar um bocadinho antes, aos participantes do Congresso de Movimentos Eclesiais, agora mais alargado, em 1981, portanto era poucos anos depois do Papa João Paulo II ter sido eleito, afirma que os movimentos na Igreja devem refletir em si o mistério daquele amor do qual ela nasceu e nasce continuamente. A Igreja nasce continuamente. A Igreja tem história, mas não é isso que importa. A Igreja é uma vida constantemente a brotar. A Igreja somos nós. Então é essa vida constantemente a brotar. Não vale a pena olharmos para o que fomos. Isso é história. Interessa enquanto nos dá raiz. Mas já ando a reparar que até as plantas, a raiz está toda para baixo do sol. Está lá.
muito importante, mas o que está é para cima. E aquilo que me tem a dar é o fruto, flor e fruto, que o expande para se colocar à disposição do outro, para que saboreie, para que se embeleze. Os vários movimentos devem ver a plenitude da vida transmitida ao homem como dom do Pai em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Devem realizar em toda a plenitude possível a missão sacerdotal, profética e real de Cristo, na qual todo o povo de Deus participa. Isto é a doutrina conciliar. Todos nós somos participantes do sacerdócio de Cristo, da realeza de Cristo, o servidor, serviço, e da profecia de Jesus Cristo. Só Ele é que é. Nós participamos, porque nós também, com o ministério ordenado, participamos no grau da ordem, mas de Jesus Cristo, porque só Ele é que é. Ele é que é. Nós não somos originários. Ele é que é. Nós somos participantes. E às vezes esquecemos. Nós substituímos. Pensamos, somos nós. Não, nós participamos. O participante é aquele que tem que ser fiel. É aquele que tem que estar, para ser participante, tem que estar a participar, tem que estar em comunhão. Porque senão não participa. Não pode ser autónomo ou autonomista. E sintetiza deste modo o papel dos movimentos. No seio da Igreja, povo de Deus, exprimem aquele múltiplo movimento que é a resposta do homem à revelação, ao Evangelho. E depois sintetiza aqui um conjunto de pormenores ou de prerrogativas. O movimento para o próprio Deus vivo, que também se aproximou do homem. O movimento, quer dizer, o movimento que Deus faz para vir. Então, os próprios movimentos também devem se aproximar do ser humano. O movimento para o próprio íntimo, para ir ao encontro de si próprio, para a própria consciência e para o próprio coração, o qual, no encontro com Deus, revela a profundidade que lhe é própria. O movimento para os homens, nossos irmãos, que Cristo coloca no caminho da nossa vida. O movimento para o mundo, que espera constantemente em si a revelação dos filhos de Deus. Movimento. Sempre movimento. Sempre caminhada. Sempre itinerário. Sempre deslocação. A dimensão substancial do movimento em cada uma das direções acima mencionadas é o amor. Nós estamos caracterizados pelo amor. O amor à maneira de Jesus Cristo, que nada reservou para si, mas que se entregou totalmente. Isto não é compreensível pelo mundo. E para mais no mundo racionalista do nosso tempo, que é herdeiro de um racionalismo que cerceou o ser humano. Esta é uma realidade que ainda era bom nós meditarmos, porque isto não é só dos intelectuais. Isto é uma realidade que está agora, já foi um vírus que atravessou os intelectuais, mas agora já entrou nas camadas populares. Um racionalismo como se o ser humano só fosse racional. E vejam o que é que está a dar. Tivemos no século XX um momento em que o racionalismo levou às guerras mundiais. Estamos agora podemos dizer assim, no desmoronar desse mesmo racionalismo, num mundo que se chama o mundo do nada, outra vez às beiras de uma outra guerra mundial. Se é que já não está. Portanto, é o que dá. Ser cristão é outra coisa. E aí, não trouxe aqui, mas vocês conhecem, que era importante ir ao encontro daquele documento do Papa Francisco sobre Somos Irmãos, que é de uma atualidade única. A fraternidade, a nova humanidade, que tem o seu fundamento nesta fraternidade universal de todos nós. Mas só somos irmãos se somos filhos do mesmo Pai. Se nos reconhecemos filhos do mesmo Pai. E parece que na humanidade hoje isso não está aí a aparecer. Parece que uns são filhos de outro qualquer. E que se sentem, podem ser donos do mundo inteiro. E que podem espezinhar os outros. Isto é uma constante na história. Como é que nós intervimos de maneira simples, pequena, a nossa dimensão, mas como é que nós intervimos para fazer a mudança em nós, na nossa fábrica, no nosso mundo, na nossa vizinhança, na nossa família? Como é que nós fazemos isto? Isto é típico dos próprios do movimento dos cursilhos de cristandade. Olhando para a história dos cursilhos de cristandade, é forçoso confrontá-los com a renovação conciliar.
não só porque eles integram um conjunto de movimentos que muito contribuíram para a experiência de Igreja, da qual o Concílio Vaticano II usufruiu e ratificou, mas também porque acompanharam a história da realização do Concílio e do pós-Concílio, porque os concílios vêm de antes. Portanto, depois atravessam o Concílio e todo este tempo até agora, não é? Portanto, já do pós-Concílio. Por isso, as grandes propostas conciliares, sendo para toda a Igreja, são também para todos os cristãos que fazem a experiência da Igreja ajudados pela metodologia dos concílios de cristandade. Com efeito, eles integram-se numa Igreja que é a comunhão, como fica dito nas palavras de São João Paulo II, pela experiência do amor infinito de Deus, são construtores desta mesma comunhão através de tudo o que são, vivem e partilham. Estão ao serviço da missão da Igreja, que não é outra que a missão de Jesus Cristo. Sentem como seu o mandato feito por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Realizam a missão da Igreja no âmbito do que lhe é próprio, isto é, no meio do mundo. E aí, vamos ver o que diz o Concílio, os leigos, refere o Concílio, são especialmente chamados a tornarem a Igreja presente, a Igreja, o Evangelho, que está na Igreja, e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles pode ser o sal da terra. Tremenda dignidade, mas também tremenda responsabilidade. Só por vós é que muitos dos nossos contemporâneos podem receber o Evangelho. O que é que isto vos diz? Em que é que isto vos desafia? Deste modo, todo e qualquer leigo, pelos dons que lhe foram concedidos, e ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da missão da própria Igreja, segundo a medida concedida por Cristo. É a própria e peculiar dos leigos, a característica secular, estar no mundo. Afirma ainda o Concílio, que concretiza dizendo, por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais, ordenando-as segundo Deus. Porque vivem no mundo, no contexto da vida familiar e social, prossegue ainda o Concílio, são chamados por Deus para aí exercerem o seu próprio ofício, guiados pelo Espírito Evangélico. Concorram então para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento. E deste modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Já no decreto sobre o apostolado dos leigos, que, no fundo, acaba por concretizar ainda mais aquilo que estava já na Lumen Gentium, afirma o Concílio que os leigos realizam esta missão da Igreja no mundo, antes de tudo, por aquela coerência da vida com a fé. Coerência. Pela qual se tornam luz do mundo. Pela honestidade nos negócios, com a qual a todos atraem ao amor da verdade e do bem. E, finalmente, a Cristo e à Igreja. Pela caridade fraterna, que, fazendo-os participar das condições de vida, dos trabalhos, dos sofrimentos e aspirações dos seus irmãos, prepara insensivelmente todos os corações para a ação da graça salutar de salvação. Por aquela plena consciência da participação que devem ter na construção da sociedade, a qual os leva a esforçarem-se por desempenhar com magnanimidade cristã a atividade doméstica, social e profissional. Portanto, nós poderíamos dizer assim, é alguém que, como cristão, na comunhão com Cristo, na fraternidade com os irmãos, e por isso é que os cursilhos, vejam, têm todas estas componentes, estão sempre disponíveis, em testemunho, integrados. Não é preciso fugir, não é preciso estar fora. É estar lá. Portanto, deixai, basta não sairmos fora, é estar lá. Estar lá na vida doméstica, na vida profissional, na vida social. E eu diria na vida política. Também está na sociedade. Também é outro aspecto. Infelizmente, hoje há dois problemas. Uns, porque fogem.
E outros porque não sabem estar como verdadeiros cristãos, que é, no fundo, assumirem um diálogo com tendências diversas. Oh, Carlos Cristão, já estou a demorar um bocado, mas eu estou tentado dizer isto, porque há coisas que... Durante este tempo, agora de eleições, vocês não sabem, as disputas nas paróquias que nós lá tivemos em cima. E eu vou dizer, isto é de uma falta de... Já, humanamente, né, de nível humano, já sabe Deus. E então, como cristão? E eu também dizia aos padres, às vezes, meu amigo, veja se consegue aguentar, porque a partir do dia 12 de outubro está tudo resolvido. Né? Mas vejam onde nós estamos. Pelo amor de Deus. Né? E eu, por aquilo que me apercebo, porque de vez em quando venho cá abaixo, penso que não é só lá em cima. Que é coisa, né? Afinal, atinge o mapa todo, não é só lá. Né? Reconhece o concílio que muitos homens, só por meio de seus companheiros leigos, podem ouvir o Evangelho e conhecer Cristo. Ninguém se salva sozinho. E às vezes põe-me a pensar, claro, na minha missão, ainda mais. Não é? Pois um dia, quando a gente abrir para aquele esplendor total, não é? E que, no fundo, venha aquela grande interrogação sobre o que fizeste. Não é? Se calhar é uma pergunta, porque isso está. Não é? Está no Evangelho. O que fizeste do teu irmão? O teu irmão está aqui porquê? Você se perguntar. O teu irmão está aqui porquê? Paulo VI, no Evangelho anunciado, eu estou a ir por aí atrás, ao referir-se ao papel dos leigos na evangelização, diz que o campo próprio da sua atividade evangelizadora é o mesmo mundo vasto e complicado da política. Vejam, é uma coisa complicada da política, da realidade social e da economia, como também o da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos mass media, da comunicação social. E ainda outras realidades abertas para a evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. É engraçado. O sofrimento precisa ser evangelizado. É? Claro que aqui o Papa, quando diz o amor também precisa ser evangelizado, precisa. Porque ele está tão descaracterizado. Este não é o amor divino, não é? É aquele que se chama o amor, na relação das pessoas e tal. É preciso ser evangelizado. É preciso introduzir aí o Evangelho que provoca critérios morais, porque o amor tem critérios morais, que são expressão da dignidade humana e de uma convivência saudável, digna de uma criatura que tem uma relação com Deus e não por capricho de cada um. Reconhece São Paulo VI, quantos mais leigos houver impregnados do Evangelho, responsáveis em relação a tais realidades e comprometidos claramente nas mesmas, competentes para as promover e conscientes de que é necessário desabrochar a sua capacidade cristã, muitas vezes escondida e asfixiada, tanto mais essas realidades, sem nada perder ou sacrificar do próprio coeficiente humano, mas patenteando uma dimensão transcendente para o além, não raro desconhecida, se virão a encontrar ao serviço da edificação do reino de Deus e, por conseguinte, da salvação em Jesus Cristo. É um parágrafo, porque é muito, tem muitas interjeições e é um bocado, valia a pena depois nós descortinar, mas pronto, é só para dizer que toda a realidade humana está aberta ao Evangelho. Agora é preciso que colocar lá. Só este inciso, que eu já tenho falado e para mim é uma preocupação. Nós, às vezes, eu preguei muitas coisas, que era fazer campanhas de introduzir a Bíblia, de levar os 4 Evangelhos e por aí fora. Tudo isso é ótimo. Mas há uma coisa. A gente pode distribuir Bíblias para toda a gente e não evangelizamos nada. Porque o Evangelho tem que ser acompanhado pela pessoa. Eu faço parte do Evangelho. A minha pessoa faz parte do Evangelho. E por isso a proclamação e o testemunho é fundamental para evangelizar. Porque senão é letra morta. É letra morta. A gente às vezes pensa que... E nós não estamos padres. Para pregar é uma maravilha. Não é para dizer muita coisa que eles se resolve nada. Se isso não passa pela minha vida,
Oh, meus amigos, não se evangeliza. Isso é a palavra, o palavreado, não é como diz o povo. Palavras levou ao vento. Depois, no que diz respeito ao apostolado associado, e os movimentos estão aí, sublinha ao concílio que nas circunstâncias presentes é absolutamente necessário que se robusteça a forma associada e organizada do apostolado no campo da atividade dos leigos. É o caso. Hoje há muita tendência, cada um vai fazendo, tal, eu acabo fazendo melhor. Não. Aqui é uma das coisas que a mim me está a preocupar imenso, porque nós temos, a nível da sociedade, temos grupos, não sei se reparais, temos grupos profissionais, temos grupos sociais, por aí fora, organizados. Esses aí organizam-se. E organizam-se com fins próprios, às vezes alguns, sabe Deus. A mim o mais preocupante é o outro. É que nós temos aí organizações muito dignas, a querer ajudar o ser humano a que tenha direitos, a que tenha a sua salvaguarda de direitos. E eu pergunto, a Igreja não tem nada a dizer a isso. Nós afastámos disso. Deixamos isso apenas à realidade do mundo, a esse combate ideológico, que às vezes já nem é ideológico, é interesseiro. É uma das coisas que temos estado a tentar ver se conseguimos, porque já há a nível nacional, e a ver se conseguimos a nível diocesano fazer, a nível das atividades profissionais, ajudar a que se faça algo que possa ir ao encontro também, para que a doutrina social da Igreja, para que o testemunho cristão possa estar. Mas, vocês sabem que não é fácil, porque a crítica é mordaz. E, portanto, o São Paulo, aqui há uns dias, não sei se vos lembrais, numa das leituras, ele dizia a Timóteo, não é? Ser firme naquilo que aprendeste. Ser firme naquilo que aprendeste. Se ele teve necessidade de dizer aquilo, é porque o próprio Timóteo às vezes fazia alguma asneira. Quase certeza. Ser firme. Não vais atrás de tretas. Por isso ele diz, e porque só a estreita união das forças é capaz de conseguir plenamente os fins do apostolado de hoje e defender com eficácia os seus bens. João Paulo II, em 87, referindo-se ao papel dos movimentos, agora vou buscar ali a Cristo Feliz, dizia, todas as associações de qualquer tipo e raio de ação estão destinadas a enriquecer a missão da Igreja, que a Igreja realiza no próprio âmbito e ao serviço da humanidade. As associações só podem nascer e desenvolver-se dentro da comunhão eclesial, tomada na profundidade e amplitude das suas dimensões, como garantia da autenticidade dos seus carismas e da fecundidade das suas dimensões. Os cursilhos de cristandade, dentro do método que lhes é próprio, estão ao serviço da missão evangelizadora da Igreja. E porque este movimento está vocacionado para atuar no meio do mundo, inserem-se nele as palavras de Paulo VI quando define a evangelização, dizendo, evangelizar para a Igreja é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-las a partir de dentro e tornar nova toda a humanidade. Não porque há uma humanidade nova, sem homens novos. A finalidade da evangelização é, portanto, esta mudança interior. Assim, no Evangelho anunciando, neste documento, diz que a Igreja evangeliza quando? Unicamente firmada na potência divina da mensagem que proclama, ela procura converter, ao mesmo tempo, a consciência pessoal e coletiva dos jovens, a atividade em que eles se aplicam e a vida e os meios concretos que são próprios. Procura converter. O Evangelho converte. Nós não somos mais um que vamos e que encostamos o Evangelho a outras coisas. O Evangelho tem que ter força transformadora. Deste modo, segundo o pensamento de Paulo VI, para a Igreja não se trata tanto de pregar o Evangelho a espaços geográficos cada vez mais vastos ou populações maiores em dimensão de massa, mas de chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio da salvação. A isto diz Paulo VI, é evangelizar, não de maneira decorativa,
mas de maneira vital e em profundidade a cultura e as culturas do homem. Chega mesmo a afirmar que a ruptura entre o Evangelho e a cultura é, sem dúvida, o drama da nossa época. Importa assim envidar todos os esforços no sentido de evangelizar a cultura ou as culturas, regenerando-os mediante o impacto da Boa Nova. Também João Paulo II, lançando a pergunta: porquê a missão? Responde: porque a nós, como a São Paulo, nos foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. E explicita deste modo: a novidade de vida nele é boa nova para o homem de todos os tempos, a ela todos são chamados e destinados. Todos, de facto, a buscam, mesmo se às vezes confusamente, e têm o direito de a conhecer, o valor de tal dom e aproximar-se dele. Por isso, a Igreja, refere ao Papa, e cada cristão não pode esconder nem guardar para si esta novidade e riqueza recebida da bondade divina para ser comunicada a todos os homens. Para além do mandato formal do Senhor, dizer ir por todo o mundo, a missão de evangelizar deriva ainda da profunda exigência da vida de Deus em nós. Assim, continua João Paulo II, aqueles que estão incorporados na Igreja Católica devem sentir-se privilegiados e, por isso mesmo, mais comprometidos a testemunhar a fé e a vida cristã como serviço aos irmãos e resposta devida a Deus, lembrados de que a grandeza da sua condição não se deve atribuir aos próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Se não correspondem a essa graça por pensamentos, palavras e obras, em vez de se salvarem, incorrem num julgamento ainda mais severo. Isto vem na Lumen Gentium, número 14. Mas há hoje novos desafios que se lançam à Igreja e para os quais os cursistas de cristandade devem estar atentos para corresponderem à missão que lhes é pedida nesta hora. Refere-o João Paulo II com as seguintes palavras: a Igreja deve hoje enfrentar outros desafios, lançando-se para novas fronteiras, quer na primeira missão, ad gentes, portanto, ir ao encontro de povos que não conhecem Jesus Cristo, quer na nova evangelização dos povos que já receberam o anúncio de Cristo, é o nosso caso. A todos os cristãos, às igrejas particulares e à Igreja Universal, pede-se a mesma coragem que moveu os missionários do passado, a mesma disponibilidade para escutar a voz do Espírito. Eis, pois, a grande interpelação que nos é lançada nesta hora, que é de renovação da Igreja. É a mesma que é lançada a toda a Igreja: evangelizar como seja a primeira vez, com novo ardor, novos métodos e nova linguagem, como já afirmei. Recordemos os reptos que o Santo Padre Bento XVI nos deixou em Fátima, na sua visita apostólica em 2010. Dizia ele: na verdade, os tempos que vivemos exigem um novo vigor missionário dos cristãos chamados a formar um laicado maduro, identificado com a Igreja, solidário com a complexa transformação do mundo. Há necessidade de verdadeiros testemunhas de Jesus Cristo, sobretudo nos bens humanos, onde o silêncio da fé é mais amplo e profundo. Políticos, intelectuais, profissionais da comunicação, que professam e promovem uma proposta monocultural, como menosprezo pela dimensão religiosa e contemplativa da vida. Em tais âmbitos, continua ainda Bento XVI, não faltam crentes envergonhados que dão as mãos ao secularismo, construtor de barreiras à inspiração cristã. Entretanto, diz ele, aqueles que lá defendem com coragem um pensamento católico vigoroso e fiel ao magistério, continuem a receber o vosso estímulo e palavra esclarecedora para, como leigos, viverem a liberdade cristã. E ainda continua, realçando o papel dos movimentos, e diz o seguinte: observando-os, tive a alegria e a graça de ver como, no momento de fadiga da Igreja, eu não sei se pensam, ainda se lembra desta expressão dele, né? No momento de fadiga da Igreja, que parece que é o que está a acontecer, não é? Ainda estamos cansados. Isto foi em 2010, há 15 anos, ainda estamos mais cansados, não é? Ainda não abandonámos a fadiga.
mas há maneiras de tirar a fadiga, é engraçado. Há maneiras. Né? Portanto, como ele diz, a fadiga deles, no momento em que se falava de inverno da Igreja, o Espírito Santo criava uma nova primavera, fazendo despertar nos jovens e adultos a alegria de serem cristãos, de viverem na Igreja que é o corpo vivo de Cristo. Graças aos carismas, a radicalidade do Evangelho, o conteúdo objetivo da fé e o fluxo vivo da sua tradição, comunicam-se persuasivamente e são acolhidos com uma experiência pessoal, com uma adesão da liberdade ao evento presente de Cristo. Condição necessária, naturalmente, sublinha ainda o Papa, é que estas novas realidades queiram viver na Igreja comum, embora com espaços de algum modo reservados para a sua vida, de maneira que esta se torne depois fecunda para todos os outros. Há espaço para o movimento, mas eles têm que estar integrados na comunidade mais abrangente. Precisamente, foi a partir do Porto, nessa altura estava lá, o Santo Padre desafiava-nos com as seguintes palavras: temos de vencer a tentação de nos limitarmos ao que ainda temos, ou julgamos ter, de nosso e seguro. Seria morrer a prazo, enquanto presença da Igreja no mundo, que, aliás, só pode ser missionária no movimento expansivo do Espírito. Desde as suas origens, o povo cristão advertiu com clareza a importância de comunicar a boa nova de Jesus a quantos ainda a não conheciam. Sem ímpeto missionário, caros cristãos, a Igreja está a prazo. Se nós não nos dedicamos à missão, a Igreja está a prazo. E não é isso que Cristo quer. Nestes últimos anos, continua o Papa, alterou-se o quadro antropológico, a maneira de conceber o ser humano, cultural, social e religioso da humanidade. Hoje, a Igreja é chamada a enfrentar desafios novos e está pronta a dialogar com culturas e religiões diversas, procurando construir juntamente com cada pessoa de boa vontade a pacífica convivência dos povos. E conclui dizendo: o campo da missão, há adjuntas para fora, apresenta-se hoje notavelmente alargado e não definível apenas segundo considerações geográficas. Realmente aguardam por nós não apenas os povos não cristãos e as terras distantes, mas também os ambientes socioculturais e, sobretudo, os corações, que são os verdadeiros destinatários da atividade missionária do povo de Deus. Certamente reconhecemos que estas palavras se enquadram perfeitamente no programa de ação apostólica dos cursilhos de cristandade e na sua contínua renovação na fidelidade ao Espírito Santo. Estamos em tempos de rápidas transformações, tão rápidas que levam-nos a deparar-nos com uma nova cultura e com uma nova civilização. Por isso, tal como noutras épocas da história, e nomeadamente no início da evangelização cristã, temos de conservar um novo ardor que os leva a fazer da evangelização não apenas uma tarefa programada, mas uma paixão. Como diz o Dom José Policarpo num opúsculo, que ele diz: pede-se aos evangelizadores fidelidade, santidade, espiritualidade e oração. Fidelidade, santidade, espiritualidade e oração. Para quê? Para a missão. É o que falta aqui. O acolhimento da palavra de Deus e a prática verdadeira dos ensinamentos que ela contempla também é uma condição essencial para um agente de nova evangelização. Há muita coisa a rever sobre o lugar da palavra de Deus, sobretudo a palavra de Jesus, na formação espiritual dos evangelizadores, desde a liturgia, à proclamação da palavra, ao lugar da palavra na oração pessoal. A partir desta paixão, alimentada numa verdadeira contemplação do rosto de Cristo, urge encontrar novos caminhos e novas linguagens para proclamar a boa nova da salvação, de modo a que ela seja verdadeiramente compreendida e seja autenticamente novidade para o homem e a mulher deste tempo. Ainda ao encontro do que dizia Dom José Policarpo, esta nova metodologia aproxima-nos do desafio lançado pelo Concílio Vaticano II de ler os sinais dos tempos. Também é um capítulo que vamos ter este ano lá na Diocese, que é discernir os sinais dos tempos. Isso significa
que, com o ardor da fé e da caridade, o cristão, em contacto com a vida das pessoas e das situações, intui o momento e a forma de anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Prossegue, sublinhando que, sem esta ousadia da criatividade, a leitura dos sinais dos tempos fica reduzida a uma análise da realidade. Só a força da fé e da caridade perscrutam na realidade sinal do reino, isto é, aberturas que podem ser as rupturas da vida à mensagem libertadora de Jesus Cristo. Eis, caros cristãos, que jubilosamente integramos este movimento dos cursilhos de cristandade e nele nos sentimos membros vivos desta Igreja de Jesus Cristo. O convite que nos vem de Jesus Cristo a lançarmos na ousadia e na fantasia de uma nova evangelização. É a hora de dar graças a Deus e de abrir-se ao Espírito de Deus que nos faz discernir os sinais dos tempos para melhor evangelizarmos. Sem medo. Não temos medo. Deixemos de ser repetidores. Criamos algo de novo, porque o Espírito quer algo de novo. E incluo nesta minha reflexão a referência ao Papa Francisco, que nos incentivou de maneira única e singular a sermos discípulos missionários na edificação de uma igreja sinodal, isto é, na qual todos os batizados se reconhecem discípulos de Jesus Cristo a assumir em conjunto a missão evangelizadora. Retomo um parágrafo do documento final sobre a sinodalidade, onde podemos ler: a renovação da comunidade cristã só é possível reconhecendo o primado da graça. Se falta a profundidade espiritual, pessoal e comunitária, a sinodalidade reduz-se a um expediente organizativo. Somos chamados não apenas a traduzir os frutos de uma experiência espiritual pessoal em processos comunitários, mas, mais profundamente, a experimentar como prática ou como praticar o mandamento novo do amor recíproco é um lugar e uma forma de encontro com Deus. Neste sentido, a perspectiva sinodal, enquanto se apoia no rico património espiritual da tradição, contribui para renovar as suas formas. Uma oração aberta à participação, um discernimento vivido juntos, uma energia missionária que nasce da partilha e se irradia como serviço. É o número 44 desse documento final do Sínodo. Focando o papel dos leigos, afirma: cada batizado responde às exigências da missão nos contextos em que vive e trabalha, com base nas suas próprias inclinações e capacidades, manifestando assim a liberdade do Espírito ao conceder os seus dons. É graças a este dinamismo do Espírito que o povo de Deus, pondo-se à escuta da realidade em que vive, pode descobrir nos âmbitos de empenhamento e novas formas para cumprir a sua missão. Os cristãos, que a diferentes títulos, na família e noutros estados de vida, no trabalho e nas profissões, no empenho cívico ou político, social ou ecológico, na elaboração de uma cultura inspirada no Evangelho, como na evangelização da cultura no ambiente digital, percorrem os caminhos do mundo e nos seus ambientes da vida anunciam o Evangelho. São sustentados pelos dons do Espírito. Termino, que é isso que vocês querem, não é? Com as palavras que João Paulo II dirige aos leigos, convidando-os a ser evangelizadores da Europa, através do anúncio e serviço do Evangelho da Esperança. É outro documento que vale a pena nós lermos e recapitularmos. Está lá atrás, já nos anos 90. É do Sínodo sobre a Europa. E depois deu a exortação pós-sinodal à Igreja na Europa. E lá está, em que o Papa põe-se a dialogar com a Europa e a convidá-la, a ela abrir-se à esperança que vem do Evangelho. Então ele diz: a Europa de ontem e de hoje conhece presenças significativas e exemplos luminosos de tais figuras que vieram dos leigos, como sublinharam os padres do Sínodo sobre a Europa. Hão de ser recordados com gratidão, entre outros, os homens e as mulheres que testemunharam e testemunham Cristo e o seu Evangelho através do serviço à vida pública e às responsabilidades que esta comporta. Daí, exorta o Papa, que é de importância capital suscitar e apoiar vocações específicas
para o serviço do bem comum. Pessoas que, a exemplo e com o estilo de quantos são chamados pais da Europa, os tais pais da Europa, que eram católicos, né, de fibra. Hoje já ninguém lhes fala, mas foram eles que edificaram a Europa, que lhe deram os alicerces. Saibam ser artífices da sociedade europeia de amanhã, fundamentando-a sobre as bases sólidas do espírito. E conclui, sublinhando, que são precisos itinerários pedagógicos que tornem os fiéis leigos idóneos a aplicarem a fé nas realidades temporais. Tais percursos baseados sobre tirocínios sérios da vida eclesial e, de modo especial, sobre o estudo da doutrina social da Igreja, devem poder fornecer-lhes não apenas a doutrina e motivações, mas também adequadas linhas de espiritualidade que animem o compromisso vital como autêntico caminho de santidade. Só os santos evangelizam. Que nesta hora de graça e de responsabilidade, São Paulo seja verdadeiramente modelo inspirador de uma nova evangelização e que Nossa Senhora, estrela da nova evangelização, nos acompanhe ao encontro do seu Filho Jesus Cristo, para que ressoe em nós o convite: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a toda a criatura. Da João Lavrador, eu penso que o sentimento é unânime. Muito obrigado por estes ensinamentos e pelos desafios que nos colocam. Eu, a partir de determinada altura, só consegui apanhar novo ardor, novo vigor missionário, novos caminhos, novas linguagens, humildes e sem medo. Já foi mal. Eu acho que com isto já temos muito por onde andar, muito para conversar, muito para fazer, acima de tudo, muito para descalçar o chinelo, como há bocadinho estamos a fazer. E acho que esta mensagem foi fabulosa. Muito obrigado mais uma vez por estes ensinamentos que nos traz. Agora eu ia referir o seguinte: vamos fazer reuniões de grupo, como está previsto no programa. Só uma notazinha, portanto temos 10 grupos que estão previstos, cada uma das pastas está a identificação do grupo a que pertencem. Para terem nota, o primeiro, o segundo e o 9º grupo são aqui no primeiro piso. Portanto, a sugestão, agora quando saírem, há um dos irmãos ou irmãs que está com uma folhazinha com a identificação do número. Portanto, sigam, por favor, para verem qual é a sala. Os grupos do 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 são no piso de cima. Portanto, também a mesma situação. Sigam, por favor, quem tem o papelinho na mão, para verificar qual é a sala. Depois disso, porque admito que também seja necessário, há instalações sanitárias, tanto no primeiro piso como no segundo. Portanto, sugestão, primeiro vejam onde é que é a sala e depois, se necessário, vamos ter 30 minutos para as reuniões de grupo, para tentarmos manter a questão do nosso horário. 30 minutos. São 3 perguntas, que o Sr. Bispo fez o favor de nos facultar um pouco nesse sentido. Sim. Não, era só para dizer, hoje usa-se muito este, e penso que é muito útil, que é, ao mesmo tempo que respondem todos, depois sintetizem em 3 principais. Aqui, trazem, assim, para cada resposta, tragam do grupo apenas 3, está bem? À primeira, de todos os que disseram, sintetizem, olha, as principais é esta, esta e esta. Faço-me entender? Porque não vale a pena trazer aqui uma dúzia e fica tudo disperso. Portanto, vamos já no grupo trazer o que é mais importante. À primeira pergunta, respondem 3, são mais importantes. À segunda, igualmente. E à terceira, igualmente. Para aqui, depois, quando partilharmos, só vamos dizer essas 3. Está bem? Faço-me entender? Portanto, sintetizamos de tudo o que for dito, sintetizamos entre todos quais são as 3 mais importantes para responder a cada uma das perguntas. Está bem? Então é isso. Muito obrigado. Depois de passada meia hora, é provável que apareça uma cineta ou uma coisa parecida, não nos lembramos. Depois descemos e aqui no primeiro piso há ali, digamos, um chá, um café, uns biscoitinhos para aconchegar. Depois fazemos aqui a apresentação das conclusões, está bom? Então até já e bom trabalho.